Pai amoroso, fonte de toda a vida, beleza, verdade e bondade, nós te agradecemos por mais esse dia, pela dádiva da vida, pela luz da consciência e pela oportunidade renovada de crescer espiritualmente. Te agradecemos pelas experiências que nos educam, pelos desafios que nos fortalecem e pelas alegrias simples que nos lembram do teu amor constante. Pai universal, ajuda-nos a reconhecer a tua vontade como um chamado amoroso, que saibamos ouvir a tua orientação interior e confiar que cada passo sincero em direção ao bem nos aproxima mais de ti. Ensina-nos a servir sem esperar recompensa, a perdoar com generosidade, a compreender com paciência e a amar como Jesus nos ensinou. Que a nossa vida seja uma resposta viva ao teu amor e que em tudo que fizermos possamos refletir a tua paz, a tua verdade e a tua bondade no mundo. Amém. 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 Muito obrigado, Sussu. Muito bem, muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos continuar então a nossa leitura, né? Hoje vamos nos despedir da presença do nosso física, homorancial, do nosso mestre aqui na Terra, e ele vai deixar para a gente o Espírito da Verdade. Então, vamos lá. Nós estamos no documento 193, item 5. Se alguém quiser, por favor, nos ajudar com a leitura, podemos começar. Posso ler. Então, veja lá, Sussu. A ascensão do Mestre. Eram quase 7h30 da manhã, dessa quinta-feira, 18 de maio, quando Jesus chegou à rampa oeste do Monte das Oliveiras, com os seus 11 apóstolos silenciosos e um tanto desorientados. Desse local, a 2/3 da subida até o alto da montanha, podiam contemplar Jerusalém e o Getsemane. Jesus agora se preparava para dar o seu último adeus aos apóstolos, antes de deixar Urântia. Enquanto Jesus permanecia ali diante deles, todos se ajoelharam em volta dele em um círculo, sem que fossem mandados, e o mestre disse: Eu vos pedi que ficassem em Jerusalém até que fosseis dotados com o poder do alto. E agora estou a ponto de deixar-vos e de ascender ao meu Pai. E muito em breve nós enviaremos o Espírito da Verdade a este mundo onde estive. E quando ele houver chegado, vós ireis começar a nova proclamação do Evangelho do Reino, inicialmente em Jerusalém e depois nas partes mais distantes do mundo. Amai aos homens com o amor com o qual eu vos amei, e servi aos semelhantes mortais como eu servi a vós. Pelos frutos do Espírito nas vossas vidas, levai as almas a acreditar na verdade de que o homem é um filho de Deus e de que os homens são irmãos. Lembrai-vos de tudo o que eu vos ensinei e da vida que eu vivi entre vós. O meu amor vos abriga, o meu espírito residirá convosco, e a minha paz habitará em vós. Adeus. Depois que o mestre moroncial assim falou, ele desapareceu da vista de todos. Essa assim chamada ascensão de Jesus não foi de nenhum modo diferente dos seus outros desaparecimentos da vista mortal, durante os 40 dias da sua carreira moroncial aqui em Urântia. O mestre foi para Edêntia, passando por Jerusalém, onde os Altíssimos, sob a observação do Filho Eterno do Paraíso, liberaram Jesus de Nazaré do seu estado moroncial e, por meio dos canais espirituais da ascensão, devolveram-lhe o status de filiação do paraíso e a soberania suprema de Salvington.
Eram cerca de 7h45 dessa manhã, quando Jesus mononcial desapareceu da vista dos seus 11 apóstolos, para iniciar a ascensão à mão direita do seu Pai, a fim de receber a confirmação formal da sua soberania completa do universo de Nébado. Obrigado, Sussu. Que lindo esse trecho. Muito bom. Alguém quer comentar? Então, Eu quero comentar uma coisinha então, bem então vamos lá, rapidinho. Lília. É, Então, vamos lá. ali na Não vi última sua parte. mãozinha. Pois é, eu não achava a mãozinha aqui, ó. É, Então, levanta essa mesmo, assim, não é bem. é verdade. E eu achei legal essa parte ali da mão direita do Pai, porque a gente aprende, né? Que Jesus, quando ele ascendeu, ele foi para o Pai e que ele está à direita de Deus Pai, né? Mas ele foi naquele momento receber a soberania completa que diz no texto ali, né? Então, quer dizer, o que os cristãos rezam no credo é o que aconteceu, mas, quer dizer, ele se tornou, vamos dizer, uma mão direita do Pai, ele sempre foi, né? Que é, mas ele recebeu ali a confirmação da soberania completa do universo de Nébado. Era só isso que eu achei interessante, assim, tudo, né, é interessante, mas que chamou atenção. Legal, Lília. É, tem muita coisa nesse texto aí que faz com que a gente possa meditar profundamente sobre a existência de Jesus entre nós, sobre o evangelho dele, sobre o reino do nosso Pai, né? E é uma coisa até comovente a maneira como ele fala com os apóstolos, pedindo-lhes que eles saiam em pregação do evangelho. E ele destaca nessa orientação de sair ao campo pregando o Evangelho, ele destaca para que eles amem a todos os homens, como Jesus nos amou, e que eles sirvam a todos os homens, como Jesus nos serviu. Então, assim, um completo desprendimento do ego e, principalmente, da nossa sempre presente desejo de julgamento das pessoas, esperando que o mundo seja da forma como a gente quer, como as pessoas sejam da maneira como nós queremos. Que nós possamos, nós sempre temos esse desejo, essa intuição animal presente em nós, de separar as pessoas que nos são simpáticas daquelas que não nos parecem simpáticas, daquelas que têm uma sintonia de alguma forma com a nossa maneira de ser, com a nossa maneira de pensar, com a nossa maneira de agir. E isso é comum entre todos os seres humanos, né? Então é curioso como, por exemplo, pessoas que não gostam de tatuagem evitam ter um contato muito próximo ou têm uma certa prevenção com pessoas que estão exageradamente tatuadas. Por outro lado, quem tem tatuagem gosta de se associar entre as pessoas que também têm tatuagem. É
uma afinidade entre elas, né? Estou citando isso daqui só para a gente ilustrar um pouco a ideia de que nós temos sempre essa tendência de fazer com que, ou de nos empenharmos para que o mundo seja muito parecido com aquilo que nós achamos que ele deve ser, tá? E isso é o que faz com que todos nós, de alguma forma, causemos essa segregação das pessoas, né? Separamos as pessoas em pessoas que nós amamos, pessoas que nós gostamos muito, pessoas que nós simplesmente gostamos, pessoas que, não é bem o que eu queria, mas tudo bem, pessoas que nós não gostamos, pessoas que nós queremos nos afastar, pessoas para quem nós fechamos os olhos, para quem nós fechamos o coração e todo esse negócio. Então, nós, com a nossa natureza ainda em desenvolvimento, em direção ao perfeccionamento, temos essa coisa dentro de nós que o mundo nos pertence. E, na verdade, a ideia deveria ser que nós pertencemos ao mundo, porque nós não vamos levar esse mundo para lugar nenhum. A gente, quando morrer, morreu, caput, não sobrou nada. E o mundo não é nosso, né? Ele é do nosso Pai. Então, nós é que temos que estar aqui nos adequando, e os reveladores frequentemente nos falam dessa necessidade, dessa capacidade que nós devemos ter. O maior desafio do homem, na verdade, é estar no mundo, convivendo com as diferenças, com as dificuldades que existem, aceitando-as, não necessariamente entendendo-as como corretas e como aquilo que nós gostaríamos de fazer também, nós não precisamos fazer o que as outras pessoas fazem, mas nós precisamos respeitar a vontade das outras pessoas, o desejo das outras pessoas, e entender que elas são parte desse mundo ao qual nós pertencemos. É, o mundo não é nosso, tá? Então, eu acho que quando Jesus fala de amar os homens como ele nos amou, é justamente desprovido dessa ideia de segregação, dessa ideia de afastamento das pessoas, né? De que maneira nós podemos entender o reino de Deus se não for pela presença de todos nós, todos os irmãos nesse reino, com todas as diferenças, mas, apesar disso, com essa humanidade exalando amor, exalando amizade, companheirismo, respeito mútuo e todas essas coisas, né? Então, acho que a recomendação de Jesus, que foi feita ali aos apóstolos, de que eles então se embrenhassem pelo mundo para servir aos homens e levar o evangelho até os homens, com amor, dedicação e carinho que Jesus dedicou a todos nós, é o que realmente deveria nos tocar, deveria nos mover no momento em que nós decidimos que somos filhos de Deus e queremos alcançá-lo e queremos estar em seu reino. A nossa presença nesse reino tem que ser uma presença construtiva, uma presença agregadora, uma presença atraente, uma presença contributiva, construtiva, de maneira tal
que nós não sejamos ali uma maçã podre no caixote, mas que a gente possa, respeitadas as diferenças que existem entre todos nós, acima de tudo isso, colocar o amor pelos nossos irmãos. Jesus, muito apropriadamente, numa dessas aparições, que foi no documento anterior que nós lemos, nós devemos amar os homens e não as suas almas. Eu acho que o significado que Jesus coloca nisso é que nós não conseguimos ver a alma da pessoa a não ser pela produção dos frutos do Espírito. Então, a gente amar uma coisa que é meio abstrata para nós, assim como o pai, por exemplo, pode parecer bastante simples, né? A gente, o que nós temos para negar o amor à alma de uma pessoa ou de alguém? Mas o desafio justamente está entre nós termos o relacionamento com a pessoa da forma como ela está ali presente diante de nós e ajudarmos essa pessoa e nos servirmos nosso amor a essa pessoa, etc. Então, esse último sermão de Jesus, bastante curto, centraliza bem a essência do Evangelho de Jesus para todos nós, que nós somos filhos de Deus e somos todos irmãos, nós entre os homens. Não é nossa tarefa, não é nossa tarefa julgar a nenhum dos nossos irmãos. Jesus se abstinha de fazer esse tipo de julgamento, embora em algumas circunstâncias ele tenha respondido a perguntas que questionavam por que uma pessoa sim e uma pessoa não. Então, a verdade é que não nos cabe, não nos cabe desejar que todas as pessoas sejam exatamente como nós, que elas pensem como nós pensamos, que elas vejam o mundo da perspectiva que nós vemos. A única maneira de unificação das perspectivas diferentes de cada um de nós é tendo como alvo e pano de fundo o nosso Pai e a Irmandade em todos os homens. Todas as outras diferenças não deveriam, de maneira nenhuma, provocar divisões, provocar afastamentos. Se nós fôssemos respeitosos, pacientes, amorosos e entendêssemos que cada irmão tem o direito de pensar da forma como ele pensa, não é nosso trabalho julgar o pensamento e a maneira de ser de cada pessoa. Esse é um trabalho das autoridades celestiais que têm, de fato, uma visão muito clara do que cada um de nós somos, né? Então, aí a parte que mais me chama a atenção nesse texto de Jesus, nessa exortação final dele, é justamente essa, que é muito presente nos nossos dias atuais. E, embora seja uma definição muito simples do que é o Evangelho de Jesus, é também, ao mesmo tempo, provavelmente o maior desafio que o homem pode ter na sua vida, de adotar e seguir essa orientação tão simples, tão simples. E a única maneira de fazer isso é produzindo os frutos do Espírito. E a única maneira de fazer isso é tendo fé no nosso Pai, tendo confiança no nosso Pai, tendo amor pelo nosso Pai. Automaticamente, quando a gente fizer isso, a gente vai estar melhor preparado para aceitar e receber a todos os nossos irmãos.
Então, acho que a essência de todo o ensinamento de Jesus, que infelizmente foi desvirtuado desse evangelho de Jesus, é justamente essa. Simples. Nós somos todos filhos de Deus e somos todos irmãos. O nosso trabalho é manter essa família unida e presente no coração de todos nós e no reino de Deus. Então, é um fato muito interessante. Na verdade, outra coisa que me chamou a atenção ali, e que nós podemos discutir um pouquinho depois, é sobre a questão de os seres celestiais ali desfazerem os laços mononciais de Jesus, né? Então, ele aí estava realmente ainda preso como um ser humano e logo depois da sua morte, não sei se a palavra certa é preso, mas vinculado a seu estado mononcial, que aparentemente ele não tinha condição de se desfazer disso sem a ajuda dos seres celestiais. Nós vamos discutir um pouquinho mais disso. Diga lá, Hélio, meu querido. Boa noite a todos, bom vê-los. Boa noite. Tá bem, tá tão bonita quanto sempre. Bom, eu vou me focar exclusivamente no texto, afinal, o texto de hoje é sobre a ascensão, não é propriamente sobre a missão de Jesus em Urântia, é específico sobre a ascensão. Então, por favor, põe lá o 2. Está na tela, Hélio, Pois 2. então, na verdade, o 2 inteirinho eu destaquei, mas eu vou pegar a primeira frase. Eu vos pedi que ficasse em Jerusalém até que fosseis dotados com o poder do alto. E agora estou a ponto de deixar-vos e de ascender ao meu Pai. E muito em breve nós enviaremos o Espírito da Verdade a este mundo onde estive. Então ele estava renovando o que já tinha dito muitas vezes sobre o Espírito da Verdade, que não era ele, mas que seguiria com eles nessa missão. Aí mais para frente, eu destaquei: levai as almas a acreditar na verdade de que o homem é um filho de Deus e de que os homens são irmãos. Mesmo no movimento corintiano, tem muita gente que disse que ser filho de Deus e a irmandade dos homens é potencial, depende de condicionantes, mas aqui ele não põe condicionante nenhuma, eu só estou destacando o texto. E ainda no mesmo 2, no fim, a última frase afirma: o amor vos obriga, o amor vos obriga. O meu espírito residirá convosco e a minha paz habitará em vós. E adeus. Esse, esse ponto, para uma despedida desse naipe, desse nível, é interessante. Simplesmente ele estava falando e disse adeus, tchau. E aí vem a parte 3. Está na tela também? A tela também, Hélio. Depois que o mestre Moroncial assim falou, ele desapareceu da vista de todos. Destaque para a palavra desapareceu. No mundo cristão, entre as religiões diversas, fala em arrebatamento, em subida às nuvens e tudo isso. Mas aqui está dando a ideia de que desapareceu pura e simplesmente. Então, eu sei que há textos do livro de Urântia que fala que depois que ele desapareceu, um anjo falou com aqueles apóstolos que Jesus voltaria da mesma forma que tinha subido. Mas aqui nesse texto, que é o que nós estamos estudando agora, e neste exato momento, fala a palavra desapareceu. Não fala efetivamente de
ascensão, ainda que na sequência vai falar de ascensão, mas desapareceu para mim não é sinônimo de ascensão. Essa assim chamada ascensão de Jesus não foi de nenhum modo diferente dos seus outros desaparecimentos. Novamente, a palavra desaparecimentos da vista mortal durante os 40 dias da sua carreira morancial em Urântia. Nós já vimos aqui mesmo que Jesus esteve em vários locais da Palestina e até de países vizinhos e simplesmente desapareceu. E aqui está dizendo que esse desaparecimento naquele monte não foi de modo algum diferente dos outros aparecimentos que já tinham sido relatados. Na sequência, só estou chamando a atenção, não estou fazendo nenhuma apologia. Aqui fala assim, no 4. E aí o Henrique começou a falar sobre isso, e eu acho importante destacar bem. O mestre foi para Edêntia. Edêntia. Não está falando que ele foi para a Ilha do Paraíso. Está falando que foi para Edêntia. Então, a maioria de vocês sabe que Edêntia não é fora do universo local de Lébado. Mas, enfim, ele foi para Edêntia, passando por Jerusalém, onde os Altíssimos, sob a observação do Filho Eterno do Paraíso, liberaram Jesus de Nazaré do seu estado moroncial e, por meio dos canais espirituais da ascensão, devolveram-lhe o status de filiação do paraíso, e aqui o destaque, e a soberania suprema de Salvington. Está dizendo que estes altíssimos é que deram o cargo de soberano supremo em Salvington. Por que estou destacando? Porque logo na sequência, eu vou ler também, diz assim: em cerca de 7 horas e 45 minutos dessa manhã, quando Jesus morancial desapareceu da vista dos seus 11 apóstolos, para iniciar a ascensão à mão direita do seu Pai. Nós vimos em várias partes do livro de Urântia que o Pai não sai da Ilha do Paraíso. E aqui nesse documento está dizendo que Jesus foi para Edêntia. Então, são eventos posteriores ou são eventos simultâneos, mas enfim, está escrito, a fim de receber a confirmação formal da sua soberania completa do universo de Nébadon. Eu sei que confirmação é diferente de entrega da soberania. É quase como uma validação de um ato jurídico de posse. Mas, enfim, o texto está aqui e a provocação eu acabei de fazer. Obrigado. Obrigado. É, muito bem. Lilian, diga lá, minha querida. Não, o Hélio falando ali, ele dá para ver que eles falam a palavra ascensão no último parágrafo, né? E Sim, realmente, eu não sei, eu acho que Jesus, ele deve ter falado anteriormente que ele deveria fazer essa ascensão. Acredito que seja por isso que os discípulos chamaram de ascensão, né? E daí deu essa ideia que quem ascende, não sei, dá a impressão que é levado, né, aos céus. E então eu fiz uma pesquisa na Bíblia agora rapidamente, e realmente os apóstolos falam em ascensão. Eles não mencionam que Jesus desapareceu da frente deles ali na hora da ascensão, né? Mas ele desapareceu para posteriormente, e daí a Hélio ali fala iniciar a ascensão até o paraíso. Iniciar. Então, essa palavra iniciar aí fala que não foi imediatamente, né? Porque daí ele passa por Jerusalém, ele vai até Edêntia, dá a impressão antes, daí vai para Jerusalém, e lá ele é liberado, como você falou, Henrique, pelos anciãos, não, pelos altíssimos, né? Ele é liberado
da forma moroncial para reassumir a para reassumir o reino dele, né? De Salvington ali, de Nebadon. E acho que depois, na sequência, ele já vai para pro paraíso, né? Para receber lá o que ele tem que receber. O reinado completo, a soberania completa do teu universo. Só. Muito bem, vou deixar o Caio falar também aqui, né? Quem sabe ele vai cobrir as outras coisas, inclusive isso. Depois, se necessário, completo aqui. Vamos lá, Caio. Verdade, Henrique, eu queria, da tua primeira fala, eu queria só trazer uma coisa aqui que sempre me deixou perplexo no livro de Dante. Porque ao mesmo tempo que você lê que a gente deve amar os nossos semelhantes, fazer de tudo o possível, né, eles, etc, etc, tem pedaços no livro que, que falam um pouquinho ao contrário em algumas certas situações, né? E isso realmente sempre me deixou um tanto perplexo. Então, eu dou, por exemplo, o exemplo do próprio Jesus ali no documento, alguns documentos anteriores ali em Decápolis, que tem uma parte que ele ensina, dá instrução para os crentes. E aí, lá no documento 159, né, que é esse, o 59.3.11, ele fala: ensinai todos os crentes a evitar que se apoiem nos esteios inseguros da falsa caridade. Vós não podeis desenvolver um caráter forte a partir da indulgência na autopiedade. Essa indulgência na autopiedade é também chamado de autoindulgência, que é o fato de você se perdoar muito pelos seus erros, meio que aceitar eles, sabe? Sem uma maneira proativa de melhorar, tá? Então, aqui, estendei a vossa compaixão aos valentes e aos corajosos, ao mesmo tempo evitando dedicar um excesso de piedade àquelas almas covardes, que apenas frouxamente se postam diante das provações da vida. Não ofereçais consolo àqueles que caem diante dos próprios problemas sem uma luta. Não dediquei a vossa compaixão aos vossos semelhantes apenas para que, em retribuição, eles possam simpatizar convosco. E aí tem outra parte no livro, acho que é um arcanjo, que fala que, olha, o problema da caridade é que ela acaba mantendo muita gente que talvez, né, teria uma maior dificuldade para viver em estado, né, mal por a assistência, né, assistência exagerada. Então, assim, o que eu entendo aqui é que sim, a gente deve prestar apoio, estender as mãos, ajudar sempre os nossos semelhantes, assim como Deus faz com a gente, onde a nossa salvação depende de um ato de vontade nossa, também é requerido um ato de vontade da pessoa que está recebendo o auxílio. É necessário certa ação que faça a pessoa se reerga, né? E assim, a gente não pode artificialmente estar dando tanta assistência a ponto de que a pessoa se mantém de um modo artificial. E assim, quem aqui já teve oportunidade de fazer caridade, por exemplo, para situações muito complicadas, né? Vê que em algumas situações é duro, porque assim, auxilia, e o negócio fica do lugar, né? É uma coisa assim, eu só queria mostrar a perplexidade que eu ainda tenho, eu não consegui como organizar essas coisas na minha cabeça. Mas é interessante como o livro, sim, fala que devemos de ser caridosos, mas é necessário sempre exigir
que aquele que está sendo ajudado se levante. Então a gente é dar uma mão, a gente pôr em uma cadeira de rodas, entendeu? Isso e ficar levando para todo lado. Dar uma mão para se levantar, ajudar a caminhar, para que a pessoa pegue força de novo. O conceito é um pouco diferente. Queria compartilhar isso aqui com vocês. Muito bom, Caio. Você trouxe um bom ponto e eu acho que vale a pena a gente trabalhar sobre ele entre nós aqui. Mas eu não queria perder de vista os comentários do Aélio, né? Então, o Aélio, ele tem, claramente, a gente percebe isso em todas as nossas reuniões, ele tem um foco muito centrado na parte literal do livro, né? O que está escrito ou deixa de estar escrito, maneira como não é, e, e da interpretação que nós fazemos dessas coisas, que, de fato, vale a pena. A única coisa que a gente tem que prestar atenção é para ler as coisas da maneira correta, que às vezes nós não lemos corretamente as palavras ou o texto e acabamos tendo uma interpretação equivocada. Então, eu acho que o primeiro discurso que eu fiz aqui está 100% centrado na essência da exortação de Jesus aos seus discípulos. Mas eu vou colocar o texto de volta aqui para a gente, então, comentar um pouquinho sobre as coisas que o Aélio levantou, né? Então, o Aélio comentou conosco sobre essa ideia de Jesus falando do Espírito da Verdade que ele ia deixar, e ele terminou o texto dele, a parte da leitura dele aqui, né? A verdade, este mundo onde estive, quando ele houver chegado, vós ireis começar a nova proclamação do Evangelho, iniciando em Jerusalém. Mas o texto continua, ele não para aqui, né? Ele fala: amai aos homens com o amor com o qual eu vos amei. Não tirei da cartola, isso está aqui no texto, né? E servi aos semelhantes mortais como eu servi a vós. Pelos frutos do Espírito nas nossas vidas, levai as almas a acreditarem na verdade de que o homem é filho de Deus e de que os homens são irmãos. Então, tudo que a gente estava falando antes, dessa exortação final de Jesus aos seus apóstolos, como se isso fosse o último discurso dele entre os apóstolos, de fato foi, está escrito aqui no texto, não está fora do texto. Eu não sei por que ele achou que estava fora do texto que eu estava falando. Mas, então, eu acho que é importante isso daí. Depois que ele falou assim, ele desapareceu. Nós já discutimos isso da outra vez, né? E aqui nós associamos o desapareceu com a questão da ascensão, né? Então, vamos continuar a leitura aqui para ver se faz sentido o que ele está falando assim, né? Depois que o mestre Monuncial assim falou, ele desapareceu da vista de todos. Nós já falamos desse desaparecimento dele. Como é que é? Simplesmente, puf, apaga porque a gente já não consegue mais ver ele, porque ele foi para onde ele queria. Ele não deixa rastro. Nós já sabemos disso. Já foi discutido isso em outra reunião. Essa assim chamada ascensão de Jesus, então eles estão atribuindo esse desaparecimento à assim chamada ascensão de Jesus, não foi de nenhum modo diferente com relação ao desaparecimento da vista mortal do que as outras vezes em que ele simplesmente desapareceu. Então ele desapareceu e o desaparecimento não está associado com a ascensão. Todas as vezes que ele desapareceu, ele não acendeu, ele só acendeu uma, que foi nessa daqui, e ele não acendeu porque ele desapareceu e foi iniciar o trabalho dele de ascensão.
O mestre foi predente, ele foi paredente. Antes disso, ele passou por Jerusalém, que é a capital do sistema, que é onde a gente inicia a nossa vida monancial. E Edêntia é onde nós já estamos praticamente na fase avançada da nossa carreira monancial. E ali estão, então, os pais da constelação, chamados também de Altíssimos, né? Então, ele diz que foi para Edêntia, depois de ter passado por Jerusalém, então saiu daqui, foi para Jerusalém, e de lá foi para Edêntia, onde os Altíssimos, e aqui vem a parte importante, sob a observação do Filho Eterno, então o Filho Eterno estava observando e acompanhando tudo que estava ali acontecendo, né? Liberaram Jesus de Nazaré do seu estado monancial. Jesus, sempre lembrando aqui, era o homem, era Deus, era o homem que viveu aqui na Terra como um de nós, e viveu monancialmente como um de nós. Então, ele tinha ali um laço monancial que precisaria ser desfeito, assim como o nosso é desfeito quando nós chegamos lá e depois passamos lá com a fusão do ajustador do pensamento e vamos até Salvington para receber a bênção de Jesus e daí partir para o paraíso. Então, ali, não diferentemente do que acontece com os mortais, Jesus, que ainda era um ser que naquele momento era ser monancial, foi libertado dessa condição monancial, né, por meio dos canais e por meio dos canais espirituais de ascensão, devolveram-lhe o status de filiação do reino do paraíso. Então, devolveram-lhe porque ele já tinha o status de filiação do paraíso. Não era uma novidade para ele. Ele era filho do paraíso antes de ser Jesus. Então, quando foi liberado da condição de homem monancial, ele recebeu de volta o status de filiação do paraíso. Então, de status do quê? De Micael. E a sua soberania suprema em Salvington. Vocês se lembram que quando Jesus foi batizado, pouco depois, os seres celestiais, entre eles o Filho Eterno, confirmaram que ele já tinha completado a carreira dele aqui na Terra. Ele já tinha ali conquistado a soberania. Não é que ele conquistou nesse momento aqui essa soberania que o pessoal dos Altíssimos devolveu para ele. Ele já tinha conquistado a soberania. Ele só ficou aqui entre nós depois disso, na sua carreira pública, porque ele pediu para o Pai, o Filho, o Espírito, todo mundo, disse que ele já tinha completado o trabalho dele. E o Pai disse para ele: olha, eu ainda não estou satisfeito. Mas o Pai não disse a ele: você não é soberano. O que o Pai disse é: ainda falta alguma coisa para você completar e entregar aquilo que você prometeu. Que era o quê? Revelar o Pai aos homens e divulgar o reino de Deus entre os homens. Então, a tarefa de Jesus de avançar na sua experiência de mortal até conquistar o ponto possível de fusão com seu ajustador do pensamento, que coincidiu com a época do seu batismo, já estava cumprida. Todos os seres celestiais libertaram Jesus e disseram: olha, você completou plenamente a sua missão. Se quiser, pode voltar para casa. Então, ali, ele já tinha recebido a condição da soberania suprema de Salvador. Então, enquanto ele ficou preso aqui na carne e preso aqui nas morôncias, essa soberania pro suprema não era de Jesus, era do Micael. Porque quem conquistou a soberania
Não foi Jesus, foi Micael, tá certo? Que Micael conquistou essa soberania ao viver a sua sétima auto-outorga como homem mortal aqui entre nós, na condição de Jesus. Mas a conquista da soberania não é de Jesus. A conquista da soberania é do Micael. Então, no momento em que os Altíssimos liberam Jesus de Nazaré do seu estado moroncial, porque eles é que liberaram do estado moroncial, o nosso Micael deixou de estar, não sei se a palavra certa é essa, aprisionado ou acorrentado à condição de humano e ainda na fase moroncial. Então, completamente liberado para viver como Micael dali para frente, e lógico, acumulando a experiência de Jesus. E essa liberação, então, foi feita por meio desses canais espirituais da ascensão e devolveram-lhe o status da filiação. E o ponto-chave aqui é que o Filho Eterno estava acompanhando tudo isso. Então, não é um negócio que foi só lá os Altíssimos, né? E aí, cerca de 7h45 dessa manhã, quando Jesus mononcial desapareceu da vista para iniciar a ascensão à mão direita do Pai. Então, essa ascensão à mão direita do Pai, que passou por esse trânsito de ir até Jerusalém e logo passar por Edém, e a seguir ir para o paraíso para encontrar o seu Pai, e ali receber a confirmação formal da sua soberania completa do universo Nébadon, é que o Pai fez a confirmação, ele já tinha recebido a soberania. Mas o Pai, apesar dele já ter recebido a confirmação da soberania, já tinha ter recebido a soberania, falou: não, seu trabalho ainda não terminou. Você tem que terminar. Você disse que foi aí para me revelar a todos os homens. Você ainda não fez essa parte. E foi aí que Jesus ficou entre nós. Então, foi por isso que dali, quando ele fez essa ascensão, ele foi até a presença do seu Pai, não para receber a soberania, mas que o Pai a ratificasse, confirmasse, disse: agora está tudo certo. Agora você fez aquilo que eu esperava que você tivesse feito. Então, não sei se todo mundo concorda com o texto, da maneira como eu estou analisando aqui, mas eu acho que o texto ele é relativamente claro com relação ao que aconteceu. É lógico, se a gente ficar restrito a esse parágrafo sem considerar os eventos que aconteceram na vida de Jesus aqui, que explicam por que que ele ficou retido entre nós, por que que o Pai não o liberou da sua missão aqui na Terra, por que que o Pai teve que fazer a confirmação da sua soberania. Isso volta alguns documentos atrás. Se a gente não tiver conhecimento disso, fica difícil mesmo de interpretar esse texto. Agora, eu concordo, os narradores poderiam, de fato, explicar cada uma dessas linhas reproduzindo o texto de todos aqueles eventos passados, né, que seriam porre. Mas aí, então, a gente estaria, sim, limitado só ao texto que foi feito, né? Eu não sei se ficou alguma dúvida sobre essa questão, e se ficou, vamos discutir mais, vamos conversar mais. Na verdade, eu nem sei se o Aélio ainda está aqui. Diga, Lilian. Eu acho que ele caiu, não sei. É. Não, quando você falou que ele recebeu no paraíso a soberania como Micael, eu fico pensando mais é, como Micael e como Jesus também, né? Porque se é a soberania completa, é porque ele fez a auto-outorga, a sétima, que lhe dá esse direito da soberania completa, né? Mas daí em diante, como filho de Deus e filho do homem. É isso? A soberania não está associada, não está vinculada à ideia de que ele seja filho do homem. Filho do homem é uma
uma tarefa, uma experiência que ele tinha que viver para conquistar a soberania. Então, assim, você é doutor, quando você for lá na faculdade, fizer seus estudos, defender as suas teses e, então, for um PhD naquela matéria devidamente aprovado pelos seus professores. Então, a tese não é o título de eleitor, de doutor. O PhD é o resultado do estudo, da experiência daquele indivíduo. A tese foi só um instrumento para ele chegar até lá. Não sei se eu consigo me explicar. Jesus teve que passar por 7 auto-outorgas. Se ele tivesse cumprido só essa 7ª, ele não seria soberano. Para poder ser o soberano, ele tinha que viver a experiência das 7 auto-outorgas que ele viveu aqui em Nébadon, até chegar entre nós, então conquistar a soberania. Então a gente não fala, o nosso Micael, Adão, Serafim, ou Ser Moroncial, ou Jesus, todas as experiências que ele viveu, para dizer ele, então, todas essas experiências juntas são parte da soberania dele. Não, essas experiências permitiram que ele tivesse a experiência necessária para conquistar a soberania. De fato, Jesus e Micael, desde então e para sempre, estarão ligados um ao outro. Micael é sim filho de Deus e filho do homem. A gente não pode negar isso. E esse Jesus é indissociável do nosso Micael, faz parte dele. Mas a soberania não foi Jesus que conquistou, foi o Micael. A soberania é dele, Micael, criador, que veio aqui como criador deste mundo e para conquistar a soberania tinha que viver essas experiências. Então, viveu as experiências, saiu-se muito bem em todas elas e por isso conquistou a soberania. Essa é a minha maneira de ver as coisas. Certo. Então, a gente não pode esquecer que quando estava lá no Monte Hermon, ou ali no momento do batismo, eu não me lembro qual dos dois era o mais certo, acho que no Monte Hermon, ele recebeu a liberação para voltar para Salvington, se quisesse. O Filho Eterno aprovou o trabalho dele, todo mundo aprovou, você está 100% aprovado. Só o Pai é que disse, não, senhor, você não pode ir embora ainda, você não completou. Quer dizer, você pode ir embora se quiser, mas você não completou o seu trabalho. Porque uma das missões de Jesus, a gente não pode esquecer o seguinte, a principal missão de auto-outorga de um filho criador é que ele viva como um dos seres por ele criado no mundo daqueles seres. Então ele viveu como Adão, viveu, enfim, diferentes situações. A última auto-outorga é sempre como um ser humano. Então Jesus, o que ele tinha que fazer? Viver entre nós, viver da fé, trabalhar como um ser humano, sentir todas as dificuldades e experiências que nós temos que sentir na carne, e passando por tudo aquilo que nós passamos aqui, alcançar o desenvolvimento espiritual como homem, não como Micael, que lhe permitiria alcançar a fusão com o seu ajustador do pensamento. Porque esse é o nosso objetivo, essa é a nossa proposta. É isso que nosso Micael fala para nós. Olha, o trabalho de vocês aqui é seguir o guiamento do ajustador do pensamento e fazer tudo direitinho, crescendo espiritualmente até alcançarem a fusão com ele. Na verdade, nós deveríamos alcançar a fusão com o nosso ajustador do pensamento aqui na Terra. Mas o nosso Pai é tão misericordioso que ele sabe que nós ainda temos que crescer muito e a gente não consegue, todos nós ainda, chegar nesse estágio. Então, ele dá uma extensão desse período de prova para a gente completar esse trabalho lá na Morôncia. Mas esse é o propósito da vida do ser humano, viver
para alcançar a fusão com o seu ajustador do pensamento e alcançar, então, chegar a Deus em algum momento. Ora, Jesus, ele conseguiu esse feito. Ele conseguiu o momento em que ele faria a fusão com o seu ajustador do pensamento. E esse momento coincidiu com aquele momento do batismo, quando o ajustador do pensamento saiu da mente dele, foi até divino, então voltou personalizado, porque Micael não era um ser fusionável. Jesus não era um ser fusionável. Ele já é divino. Ele já é espírito. Ele não precisa se fusionar para ser espírito. Mas ele cumpriu a missão dele ali, que era viver a experiência de um homem na carne, passar os 7 círculos psíquicos, a chegar no primeiro círculo psíquico e alcançar o ponto de fusão com o seu ajustador. Completada a missão. Foi aí que ele foi liberado por todos os outros. Essa é a principal experiência que todos os Micaéis têm que passar para conquistar a soberania. Só que Jesus colocou para si algumas metas adicionais. Adicionais, essa é a palavra-chave. Meta dele era conquistar a soberania vivendo como um ser humano e cumprir aquilo que um ser humano tem que cumprir. As metas adicionais eram, acabar com a revolução de Lúcifer, a rebelião de Lúcifer aqui. Tirar o reinado do Caligaste. Ele ainda está aqui, mas ele já não manda mais. Pelo menos não tem autoridade. O mando dele é pelo poder que ele ainda tem, mas ele não tem autoridade. Então ele acabou com a rebelião aqui, levou todos os rebeldes embora, deixou aqui a Caligaste. E a outra missão dele era revelar Deus aos homens, o nosso Pai aos homens, e fazer com que os homens conhecessem o nosso Pai. E implantar entre os homens o reino de Deus. Essa era uma missão adicional. E essa missão foi iniciada a partir do batismo dele, quando o pai falou, não, você não completou. Então ele foi fazer a carreira pública dele para completar essa parte do trabalho dele. Foi isso que aconteceu. Então, a soberania dele, ele já tinha conquistado. Nessa entrega final aqui, ele cumpriu a promessa que ele tinha feito ao pai dele de implantar na terra o reino dos céus, fazendo com que os homens conhecessem a Deus como Pai e reconhecessem a irmandade dos homens, que não está completada ainda, porque nós não chegamos lá, mas ele deixou a semente lá se espalhando e crescendo, né? Aí, não sei se respondeu toda a questão lá da Lília, mas eu quero voltar nos aspectos e nos comentários que, a partir daquilo que eu falei, o Caio levantou com muita propriedade sobre possíveis conflitos com relação a essa orientação de que nós temos que viver na Terra amando aos homens, aceitando os homens como eles são e toda essa coisa. Então, eu acho que é oportuno essa discussão, porque, assim, o amor pelos homens, o serviço ao homem, não implica em que nós façamos vista grossa e ponto cego de permitir que as pessoas continuem, continuem fazendo coisas erradas que não deveriam fazer. Então, sim, nós temos que a missão e o trabalho de que, na medida em que nós realmente tenhamos conhecimento, tenhamos a capacidade de entender aquilo que é certo e errado por meio dos frutos do Espírito, por meio do amor, por meio do respeito dele, nós temos a obrigação de dizer a uma pessoa, olha, me desculpa, eu acho que você está fazendo errado. Acho que não é assim, vamos conversar sobre esse assunto. Nós temos, sim, que, como um pai educa um filho, trabalhar para ajudar a educar as pessoas. Mas uma coisa é você trabalhar para educar as pessoas sem falsa piedade, sem falsa caridade. Uma coisa é você trabalhar para educar a pessoa.
fazendo isso sem deixar de amar a pessoa, sem deixar de respeitá-la, sem deixar de compreender e aceitar que ela pode ser diferente daquilo que nós achamos. Então, não é porque nós temos que amar todo mundo que nós devemos ser permissivos a ponto de deixar que cada um faça o que bem quer, no sentido mais pejorativo da palavra, no sentido mais destrutivo. Então, cabe sim a todos nós, na medida do possível, com amor, com dedicação, com serviço, fazer com que as pessoas compreendam que o que elas estão fazendo não é certo. A chance de sucesso nisso daí vai ser sempre muito limitada, porque depende muito da resposta e da capacidade de resposta espiritual de cada pessoa, mesmo que ela esteja pouco desenvolvida. Mas isso não quer dizer que a gente não tem que tentar. Aí, a sequência é assim: nós vamos tentar, vamos ter sucesso, é outra coisa. E se a gente não tiver sucesso, o que que nós vamos fazer? Marginalizar a pessoa, hostilizar, condenar, afastá-la? Não é esse o nosso trabalho. Não é esse o nosso trabalho. Jesus não fazia isso. Sim, você pode admoestar, você pode educar, você pode chamar a atenção, pode não ter falsa piedade, pode não ter falso, né? Eu acho que nós temos que ser honestos conosco mesmo. Mas a gente pode fazer tudo isso sendo amoroso, sendo respeitador, sendo pacientes, né? E se não der certo, paciência, nós tentamos, né? Então, eu acho que os pontos que o livro de Urântia levanta com relação a esse assunto é isso mesmo. E aí, no final, é como a resposta de Jesus lá: quantas vezes eu tenho que perdoar? 70 vezes 7. Ah, se eu tomar um supapo numa face, oferece a outra face. Mas isso não quer dizer que nós temos que ser lenientes e coniventes com situações que claramente são absurdas e contra o reino do nosso Pai. Não importa, não é uma questão de razão, não é uma questão de estar certo. A vontade do nosso Pai, qual é que é? A vontade do nosso Pai é que nós estejamos todos em harmonia, todos nos esforçando para convivermos juntos, apesar das nossas diferenças, apesar das nossas dificuldades. Com certeza, a vontade do nosso Pai não é a guerra de Israel, não é a guerra da Ucrânia, não é todas as guerras passadas. Muito embora a gente tenha aprendido bastante com essas guerras. As experiências vividas servem para nos mostrar o caminho certo, mas não quer dizer que essa é a vontade do nosso Pai, né? Então, eu acho que todos nós, de fato, tivéssemos uma atitude semelhante à de Jesus, no sentido de amar a todos os homens, e amar, ele conviveu com Judas, sabendo quem Judas era. Em nenhum momento ele deixou de respeitar Judas, em nenhum momento ele deixou de amar a Judas, em nenhum momento ele teve o impulso de afastar Judas do seu convívio. Então, assim, mesmo sabendo de tudo que ia no coração de Judas, ele se empenhou com amor, com dedicação, com carinho, com paciência. Olha, eu acho que não é por aí. Vamos aqui, você tem que prestar mais atenção, tudo aquele negócio. Então, eu concordo. Sempre fica aquela questão de se nós temos que aderir a tudo que acontece no mundo. Não, não é isso. Nosso papel não é ser coniventes nem ser lenientes. É diferente da gente ser amoroso, ser educador, ser atencioso, ser paciente, como um pai é com seus filhos. Da mesma forma que um pai é com seus filhos.
O pai não permite que o filho faça coisa errada. Chama atenção. Procura trazer o filho à razão. Muitas vezes não dá certo, né? E o pai ou a mãe deixa de amar o filho porque não deu certo, ou continua insistindo para ver se dá certo. Perdão, eu estou resfriado, falo demais, fica pior ainda. Vou abrir espaço aqui para quem quiser falar. Muito bem. Não sei se ficaram dúvidas ainda, ou ficaram questionamentos, ou coisas que nós não concordamos ou gostaríamos de discutir mais. Mas, se não, vamos seguir adiante com a leitura do nosso texto aqui. Ou eu fui muito convincente, o pessoal, esse cara é louco, não vamos ficar discutindo com ele, que ele sai da casinha. Vamos lá. Ok, quem vai nos ajudar aqui? Pedro convoca uma reunião. Posso Eu. ler? Boa, Lilian. Mais alguém? Se mais alguém? Leopoldo falou? Não, eu Não sei. falei com você e passo a vez. Ah, então tá bom. Tá bom. Pedro convoca uma reunião. Atuando sob as instruções de Pedro, João Marcos e os outros foram reunir os principais discípulos na casa de Maria Marcos. Lá pelas 10h30, 120 dentre os mais notáveis discípulos de Jesus, que viviam em Jerusalém, haviam se reunido para ouvir o relato da mensagem de despedida do Mestre e para saber da sua ascensão. Entre esses estava Maria, a mãe de Jesus, a mãe de Jesus. Ela havia retornado a Jerusalém com João Zebedeu, quando os apóstolos vieram de volta da sua recente viagem à Galiléia. Logo depois de Pentecostes, ela retornaria à casa de Salomé, na Betsaida. Tiago, o irmão de Jesus, também esteve presente a esse encontro, a primeira conferência dos discípulos do Mestre a ser convocada depois do fim da sua carreira planetária. Simão Pedro tomou a si a incumbência de falar pelos seus amigos apóstolos e fez um relato apaixonado do último encontro dos 11 com o seu mestre. E, de modo bastante tocante, retratou o adeus final do mestre e o seu desaparecimento para a ascensão. Foi um encontro como não houve nenhum igual antes neste mundo. Essa parte do encontro durou quase 1 hora. Pedro então explicou que eles haviam decidido escolher um sucessor para Judas Iscariotes e que um recesso seria concedido para que os apóstolos pudessem decidir entre os dois homens que haviam sido sugeridos para essa posição, Matias e Justo. Os 11 apóstolos, então, desceram e, lá embaixo, concordaram em tirar a sorte para determinar qual desses dois homens deveria tornar-se um apóstolo e servir no lugar de Judas. A sorte escolheu Matias, e ele foi declarado como o novo apóstolo. Foi devidamente instalado no seu posto e então apontado como tesoureiro. Mas Matias teve pouca participação nas atividades subsequentes dos apóstolos. Logo depois de Pentecostes, os gêmeos voltaram para suas casas na Galiléia. Simão Zelote esteve afastado por algum tempo, antes de sair pregando o evangelho. Tomé distanciou-se por um período menor e então reassumiu os seus ensinamentos. Natanael divergia cada vez mais de Pedro a respeito de uma pregação sobre Jesus, em lugar de proclamar o evangelho anterior do reino.
Esse desacordo tornou-se tão intenso por volta de meados do mês seguinte que Natanael retirou-se, indo para a Filadélfia visitar Abner e Lázaro. E depois de permanecer lá por mais de um ano, ele foi para as terras além da Mesopotâmia, pregar o evangelho como ele entendia que devia ser. Isso deixou apenas 6 dos 12 apóstolos originais participando da cena da proclamação inicial do evangelho em Jerusalém: Pedro, André, Tiago, João, Felipe e Mateus. Por volta do meio-dia, os apóstolos voltaram para os seus irmãos na sala de cima e anunciaram que Matias havia sido escolhido como novo apóstolo. E então Pedro convocou os crentes para que orassem, a fim de ficarem preparados para receber a dádiva do Espírito que o Mestre havia prometido enviar. Obrigada. Obrigado, Lili. Esses 6 que ficaram em Jerusalém são os 6 primeiros que Jesus escolheu? Parece que sim, né? É, Natanael não estava entre esses seis, estava, não, né? Não estava, mas Porque ele era André, Pedro, Felipe, Tiago, João, Mateus, Tiago, Mateus. Mateus. Não, Mateus já Mateus foi foi da segunda depois, leva. não é ah, da Mateus primeira. Segunda foi, leva. foi. Foi o primeiro da segunda leva, né? Uhum. E Natanael também, os gêmeos Alfeus e Judas, tá faltando Foi das um. São dois, três, irmão quatro, cinco. Zelote. O Zelote. Simão Zelote, foi o sexto. Então, eu não sei os que ficaram em Jerusalém, Os que mas ficaram eram. foi Pedro, André, Tiago, João, Felipe e Mateus. Então Mateus já não era da primeira leva, mas era da É, segunda, né? É, então tá certo. é porque o Natanael, eu acho que o Felipe e o Natanael que era o quinto e o sexto, né? E o Natanael Isso. discordou de Pedro, então daí quem Ele foi ficou no lugar embora, dele foi o Mateus. isso. E em algum momento os reveladores nos falam que todos os discípulos de Jesus, incluindo os seus apóstolos, o que mais, o que melhor expressou a religião de Jesus, o evangelho de Jesus, foi Abner, né? Que todos os outros, de alguma forma, passaram a fazer a religião sobre Jesus e não a religião de Jesus, né? E aqui está dizendo que Natanael também seguiu esse rumo. Ele Sim, discordou de Pedro porque ele achava que É, ele deveria verdade. seguir o que Jesus isso, pediu. Como não concordou, ele saiu e foi para isso. Filadélfia com Abner. Como é que aparece o nome Bartolomeu no lugar de Natanael? Segundo os armênios, eles falam que no lugar do Natanael, porque na igreja eles têm o Bartolomeu e São Pedro nos altares, no Então, se lugar eu de não me Natanael. engano, Ele era o pai de ele é Natanael, né? pai de Natanael. Então eu acho Bartolomeu que era o era pai de. Natanael, filho Bem, de Bartolomeu, né? Que eles falavam assim. bem Bartolomeu, isso, é. Que bem é filho, né? Que nem Jóshua ben José. É. É, Então, é isso. Muito bem. Algum outro comentário sobre essa parte do texto? Não, ali que fala sobre Maria, né? Que Maria, mãe de Jesus, está ali com ele nesse momento, né? Também vai receber o Espírito da Verdade, junto com o Tiago, que também era o irmão, era o irmão mais. de Pedro. Não era mais, era o mais velho, não era mais velho, o segundo, né?
Eu É Era o bem segundo verdade. filho. É o segundo filho. E ele É. também, depois, na sequência, vai trabalhar, porque ele apareceu para Ele Tiago, fica em né? Jerusalém, né? Ele Ele fica em fica em Jerusalém. Jerusalém. É muito interessante. Agora que vai falar do Espírito da verdade, né? Então veja só que interessante. Jesus, que eu vou fazer um comentário aqui extra, uma provocação adicional para a gente fazer uma reflexão da nossa comunidade, né? Então Jesus veio aqui, divulgou o seu evangelho e mesmo com a distorção do seu evangelho, num primeiro momento, não houve uma divisão de dois ou três movimentos grandes, separando as atividades desses apóstolos, né? Com exceção de uns que estavam mais focados no Evangelho de Jesus e outros que foram mais focados sobre Jesus. Mas o grupo, de certa forma, não se dividiu em dois, três, quatro grupos para sair pregando de maneira diferente um do outro aquilo que tinha que ser ou que tinha que não ser, né? Então havia uma certa unidade. Mais tarde só é que a igreja cristã, muito tempo depois, né, a igreja cristã foi se dividindo por diferentes razões, que agora não vem ao caso, e virou essa, essa colcha de retalhos com tantas religiões cristãs, e para cada dia parece que nasce mais uma. E aí, né, cada uma competindo com a outra, tentando mostrar que a religião que elas pregam é mais verdadeira que a das outras, que a salvação está nesta ou está naquela, não está na outra. Então, acho que com certeza todas essas coisas não eram ideia de Jesus, né? Jesus nunca se envolveu, nunca desejou que fosse criado uma igreja com esse sentido que nós atribuímos ao templo e essa coisa toda, né? A ideia era de que as pessoas se desenvolvessem espiritualmente por uma conexão própria com o nosso Pai, admitindo a paternidade de Deus e aceitando a irmandade dos homens. Aliás, a ideia de ter a irmandade dos homens pressupõe que nós não tenhamos divisões entre os homens, seja de religião, credo, qualquer uma, né? Nós deveríamos sempre estar unidos em torno de um tema só. Eu acho que isso é bastante importante, porque eu tenho observado, cada vez mais preocupado, membros da comunidade urantiana meio que se dividindo de uma forma ou de outra, tentando formar novas bases, novos grupos, como que, não, esse grupo aqui que é o bom, aquele ali é ruim, não se misture, não sei o quê. Então, mas essa não é a ideia, né? Então, eu estou levantando esse ponto, que eu acho importante que todos nós façamos uma reflexão de que nós não queremos repetir o mesmo erro que os nossos cristãos mais antigos cometeram e que acabou gerando essa colcha de retalho que está aí, onde, embora exista uma aparente amizade entre a maioria dessas religiões, na verdade existe uma competitividade muito grande entre todas elas, né? E a certeza de que quem é dessa vai para o céu e quem é da outra vai para o inferno. Então, eu não acho que
que essa condição, essa situação, essa coxa de retalhos é o que Jesus espera de nós. Não é isso que Jesus nos ensinou. Então, nós precisamos ter cuidado para, como comunidade, como leitores e estudantes do amigo do livro de Urântia, como irmãos e filhos do mesmo Pai, a gente tem uma certa unidade, não uma uniformidade, mas uma unidade centrada no nosso Pai e no desejo dele de que nós sejamos todos irmãos e sejamos um só corpo. O reino de Deus não tem dois corpos, não tem 7 trilhões de corpos, que seria um para cada mundo habitado. No fundo, todo mundo está no mesmo lugar, na mesma coisa. Nós estamos na casa de Deus, no reino de Deus, e somos uma família só. Na medida em que nós temos divisões, por qualquer razão que seja, inclusive outras que não religiosas, a gente não está ajudando a promover essa irmandade dos homens e promover o reino de Deus. E esse, de fato, é um desafio muito grande. Então, era só para fazer uma reflexão para que todos nós pensemos nisso, né? Que eu tenho visto alguns movimentos aí que têm me deixado bastante preocupado. Eu espero que a gente consiga manter essa unidade em torno dos ensinamentos do livro de Urântia e não em torno desta ou daquela organização, seja lá que nome que a gente queira dar para os diferentes grupos que vão se formando. Então, acho que é importante isso daí. Eu acho que nós temos que prestar atenção e nem sempre esse caminho da unidade é um caminho fácil, porque, claro, cada um de nós tem uma opinião, uma visão diferente das coisas, e devemos ter mesmo. A gente não precisa pensar todo mundo igual, mas esse não pensar igual não implica em não manter uma unidade. Nós temos que conviver com essas diferenças, mantendo a nossa unidade. Eu acho que esse é um ponto extremamente importante. Acho que nós temos que rezar por isso, pedir ao nosso ajustador do pensamento que nos ajude, nos guie, para que a gente tenha esse espírito cooperativo, esse espírito de unidade, de discordar quando for preciso, mas discordar não implica em uma divisão, não implica em retaliar, não implica em separar, né? A gente tem que buscar, de uma maneira ou de outra, ter por trás de tudo isso, manter a unidade e a unidade que é do reino de Deus. Não, não pode ser diferente disso. Como eu disse, não tem dois reinos de Deus, só existe um. Ou nós estamos nele, ou estamos fora dele. Não tem meio termo. Então, na medida em que a gente não promove essa unidade ou não luta pela unidade, e, repito, não significa ter que concordar com todo mundo, mas significa de ter uma luta honesta, sincera, amorosa, e se a gente consegue chamar todos à razão, ótimo. Senão, talvez nós é que tenhamos que ser chamados à razão e aceitar as coisas com mais amor, mais respeito, mais dedicação. Muito bem. Continuamos aqui a leitura. Alguém quer adicionar alguma coisa? Não? Então, vamos lá. Eu, Henrique. Sim, diga.
Né, eu sempre penso assim que muitas, porque como a gente tem, cada um tem uma percepção diferente, né, do que seja, é, mesmo do evangelho, cada um vê de uma maneira diferente. Então, eu acho que é por isso tantas religiões, né? Lógico, tem algumas que até o povo alerta, olha, é assim, assado, né? Ou Jesus pregou assim, Não, eu concordo, eu prefiro ir por esse caminho, que eu acho que está mais certo. Então, cada um escolhe aquilo que prefere, né? Aquilo que aprendeu e depois aquilo que de preferência. Eu acho que no movimento urantiano está acontecendo mais ou menos a mesma coisa, né? Você conhece o livro de Urântia e realmente, às vezes tem uns que preferem o estudo de um jeito, outros preferem só leitura, outros preferem as discussões no WhatsApp, né? Já notou? Tem pessoas, tem tanta gente lá no grupo e muito poucos participam poucos, né, participam das reuniões Zoom. Dá a impressão que a preferência é por discussão no WhatsApp ou mesmo pela leitura e interpretação sozinhos, né? E tem gente que só aparece acho engraçado, no encontro, quando tem encontro de leitores, só aparece o leitor. Então, diante disso, eu acho que a gente deve se respeitar mesmo, né, a visão de cada um, e a gente sabe que tem coisas assim até que sai, que a gente discorda totalmente, como é a questão das, daquela, de receber, de receber mensagens, não sei como é que fala lá, que tem aquilo Canalização. das canalizações, né, Hum. então, quer dizer, mas, vamos dizer, o que que é o principal? É que a gente tem o amor a Deus e a fraternidade, né? Somos todos filhos de Deus e temos que ser fraternos. Então, temos que compreender aquele irmão que percebe Deus de uma maneira diferente. Eu vejo assim, né? Vejo assim. Mas cada um ali vai para o caminho que mais lhe convém, que mais faz sentido para ele, né? Eu acho que essa é a grande questão. É assim mesmo, nós temos dificuldade, a gente fica muito focado na forma, né? Nós queremos que as coisas sejam do jeito A, ou do jeito B, ou do jeito C. Cada um é adepto de uma fórmula, de uma coisa. Mas o nosso pai não passa por isso, né? Nosso amor pelo nosso pai, independente da maneira como nós vemos esse pai, da maneira como nós achamos que temos que chegar até ele, eu acho que a meta comum da humanidade que acredita em Deus, independentemente da religião, tem um desejo comum, uma meta auspiciosa, que é de chegar no Pai, né? De chegar até Ele, de ser reconhecido como um filho dele e participar do reino dele. O problema começa a aparecer quando a gente faz as nossas fórmulas, criando sub-reinos dentro do reino do nosso Pai, né? Não, esse reino que eu estou aqui, que também é do Pai, é melhor que o seu reino. Não existe isso. O reino de Deus é um só. Então, a gente se une em torno dessas crenças, dessas fórmulas, dessas ideias, de que a maneira de pensar, de ver a Deus, de se conectar a Deus, de um é melhor do que o outro. Não é. Nós só temos que respeitar a maneira como cada um é. Cada um se conecta a Deus da forma como consegue, né? Da forma como acha que é o melhor. A verdade é que todos nós deveríamos desejar que todos se conectem a Deus de alguma forma, porque é nele que nós nos unimos, é nele que nós nos unificamos, é nele, é no Pai que nós somos um. Não é na igreja, não é na religião que nós somos um. Somos um no Pai.
se todos nós acreditamos no mesmo Pai, independente da religião que cada um quer seguir, a gente vai ser tolerante com as diferentes formas, as diferentes dogmas, e esperar e tentar ajudar para que todos, inclusive nós, possamos perceber a verdade. Mas nós não podemos criar divisões entre as pessoas porque eu não estou na sua igreja ou não estou na sua religião. E acho que nós, estudantes do livro de Urântia, não podemos nos permitir ou promover a divisão dos grupos. Aí o Nós temos. demorou para voltar. Pois é. Então, a gente tem que lutar pela unidade, não pela uniformidade, mas pela unidade. Nós temos que lutar no sentido de que o nosso Pai é um só, no sentido de que a revelação que nós temos aí é essa revelação que está nos ajudando a levar até Deus, ajudando a caminhar até Deus. Tem muita gente que fala coisas ou faz coisas com as quais nós não concordamos, mas não é por isso que nós temos que formar um grupo separado, né? Nós não temos que falar, não, não. Ou a reunião da segunda é só para aqueles que fazem parte desse grupo X aqui, que são os donos da verdade. Não, não, não. Esquece a da segunda. A boa é da terça, ou é da quinta, ou o grupo de WhatsApp X, ou o grupo de WhatsApp Y, né? Nós temos que fazer um esforço para tentar ser respeitoso com todos os nossos irmãos e manter a união do grupo. É claro, as regras existem em todos os lugares, né? Em todo lugar tem regra, né? E a gente deve, sim, respeitar as regras e as opiniões que são colocadas. Não precisamos concordar, mas tem que respeitar, né? Eu estou falando isso porque, infelizmente, a gente tem muitos grupos aparecendo, grupos grandes, né? Já começou com a própria divisão do fórum, né? Com a fellowship, depois a associação, tem outros grupos se formando, o Centro de Unidade, a Universidade Urântia, e vai por aí afora, né? Então, eu acho que nós temos que buscar a forma de nos unir, de estarmos unidos, trabalhando todos na mesma direção. Senão chega um estudante novo, ele fica confuso, né? Fala, "Mas com quem que eu tenho que conversar aqui? Com o pessoal dessa organização A, dessa organização B, dessa organização X, ou do grupo JYZ, não sei, né? Então, se a gente tiver uma certa unidade, apesar das diferenças, vai ficar mais fácil de todo mundo entender que nós temos uma luta comum por aceitarmos a irmandade dos homens e fazermos um esforço para caminhar nessa direção para que nós sejamos um corpo só, né? Se a gente começar a abrir divisões, vai começar a acontecer a mesma coisa que aconteceu com o cristianismo. Daqui a pouco tem 500 religiões diferentes aí. Então, é impossível a gente evitar que isso aconteça com tanta gente diferente, com estágios diferentes de percepção espiritual, etc. Mas, na medida do possível, nós temos que lutar pela unidade, né? A unidade é a coisa mais importante. Se eu começar a falar, não, o livro de Urântia, traduzido pela Fundação, é melhor do que o traduzido por não sei quem, ou vice-versa, ou se o livro publicado pela associação é diferente do livro publicado. Então, assim, daqui a pouco nós temos 2.500 livros de Urântia com versões diferentes,
E aí nós já nos perdemos nesse negócio todo, né? Qual é que é o certo e qual é que é o errado, né? Vamos manter a unidade, manter o respeito pelas coisas como foram estabelecidas pelos reveladores, né? Eles tinham uma razão para que as coisas fossem dessa forma. Então, esse capítulo daí, dessa luta de Natanael com os demais apóstolos e essa clara divergência entre alguns sobre a religião de Jesus e a religião sobre Jesus, nos trouxe até aqui, nessa confusão que a gente está aí, né? Eu acho que mesmo que a gente esteja errado, nós temos que estar juntos, tentando juntos encontrar a verdade, juntos construir as coisas, né? Vamos dar preferência aí a procurar o nosso Pai e não ficar procurando o santo que não faz parte do nosso estratagema aqui, né? Infelizmente, a gente tem passado por muitas situações complicadas que preocupam bastante. Aí, vamos lá. Só Muito uma bem. perguntinha, Henrique. Sim, Como tem essa divisão toda, assim como tem, eu sei, o encontro nacional, não poderia ter um encontro com essas divisões, cada um pensando à sua maneira? E eu acho que o diálogo ajuda a esclarecer. Cada um vai colocar a sua opinião, sua visão, e a verdade eu acho que é sempre descoberta através de cada um colocar a sua verdade para ver qual a mais verdadeira, não é? Então, eu acho que é, devia ser interessante fazer uma reunião com cada é, segmento diferente para discutir o verdadeiro sentido do livro, não é? existe, Existe. existe essa preocupação, pelo menos em alguns grupos, né? Não em todos, mas nos mais importantes existe uma preocupação de buscar uma unidade. Essa unidade não depende da verdade estar com um ou estar com o Sim, outro, curiosamente, sim, porque as principais organizações, elas adotam os ensinamentos do livro de Urântia como deve ser adotado, mas não praticam como deveria praticar. Então, entendo. assim, eles aceitam que Deus é o nosso Pai, que o livro de Urântia é os ensinamentos, blá, 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 que os homens são todos irmãos, mas, curiosamente, uns são mais irmãos que os outros, né? Mas não é porque eles não acreditam naquilo que o livro fala, ou a gente não acredite. Essas divisões, na verdade, elas acontecem mais por uma questão de ego, por uma questão. E o ego, é muito fácil a gente falar disso, que o ego, a exacerbação do ego é claramente uma evidência de que a pessoa não assimilou os ensinamentos de forma espiritual. Pode ter assimilado na sua mente, mas não vive esses ensinamentos espiritualmente, não pratica esses espíritos. Então, quer dizer, sabe, mas não faz. Sim, Faço o que eu falo e não o que eu faço, né? Então, todas essas organizações seguem os mesmos princípios, as mesmas ideias. As separações são motivadas por ego ou por questões políticas. Acreditem, existe política dentro dos movimentos, né? nossa, E isso acontece justamente porque tem aquela coisa de que as pessoas têm dificuldade de aceitar lideranças ou de não fazer as coisas acontecerem da maneira como ela acha que deveria ser.
Então, a Fellowship, quando se dividiu e se separou da fundação, foi uma briga puramente política. Não foi uma questão de eu concordo com os ensinamentos ou não concordo. Não, eu não gosto dessa pessoa, eu não vou ficar aqui no meio nesse negócio junto com essa pessoa, né? Se for olhar a pessoa, não para em lugar nenhum, né? E aí então surge aquelas brigas de marido e mulher, Uhum. e aí separa e não tem o que fazer, depois não consegue mais reconciliar. Não estou dizendo que tem que reconciliar, mas estou dizendo que essa quebra esse elo, essa ligação, muitas vezes é difícil de ser restabelecido, né? Então, eu sempre dou um exemplo para a gente entender. Você tem Burger King e McDonald's. Os dois fazem hambúrguer, né? Os dois vendem hambúrguer. Então, é indiscutível que existe o hambúrguer, que o hambúrguer é bom e que as pessoas gostam de comer hambúrguer. Mas é difícil você juntar McDonald's e Burger King. Eles são coisas diferentes, né? Mas eles fazem a mesma coisa. Não dá para trabalhar para os dois. Você trabalha para um ou trabalha para o outro. Aí fala, não, vamos fazer uma parceria. Imagina o Burger King fazendo uma parceria com o McDonald's, né? Uhum. Essa parceria só vai acontecer se for a mesma empresa. Enquanto forem duas empresas diferentes, a parceria não vai acontecer. Nunca, nunca. Então, a mesma coisa com nós aqui, né? Os ensinamentos do livro de Urântia, eles são uniformes, são ensinamentos do livro de Urântia para o grupo A, para o grupo B, para o grupo C. Então, todos esses grupos conhecem esses ensinamentos e, na medida do possível, tentam praticar esses ensinamentos. Mas por que você não consegue misturar esses grupos, né? Por que não consegue fazer um grupo só? Porque existe ego e existe política. E no reino de Deus não cabe o ego. E a política é uma só, quem manda é Deus, não somos nós, né? Não adianta ficar nós aqui querendo mandar, nós não mandamos nada, né? Então, esse é o principal problema que a gente tem. Então, como é que nós vamos juntar esforços? Quantas pessoas tem no movimento de Urântia? Quantos palestrantes? Quantos professores, no bom sentido da palavra? Quantos estudantes? Quanta gente que se dedica a promover encontros, reuniões, estudos, palestras, isso, né? Olha, dá para contar nos dedos da mão. Então, o movimento está crescendo, tem bastante gente, mas aqueles que exercem, de alguma forma, alguma função de liderança e que ajudam a promover os ensinamentos, a disseminar os ensinamentos, são poucos. E aí o que acontece é que a organização A faz a mesma coisa que a organização B e concorre pelos mesmos talentos, pelo mesmo dinheiro, pelo mesmo recurso, pela mesma coisa que cada um está concorrendo ali. Nós já chegamos ao ponto de, na mesma cidade, ter uma feira de livro com estantes de duas organizações diferentes do livro de Urântia, né? Nossa, Por que nossa. que, por que que não conseguiu fazer uma só, né? Então, eu quero que todo mundo saiba que dentro das lideranças desses principais movimentos existe um esforço muito grande de unificação. Mas existem algumas pessoas que não querem que isso aconteça. Então, de um lado, nós temos alguns líderes
que lutam bastante por uma unificação, e alguns poucos que não querem essa unificação, líderes. Como é que a gente resolve esse negócio? Ué, se a comunidade exigir a unificação, ela vai acontecer. Se houver um clamor de todos os estudantes e todos aqueles que participam do movimento de Urântia, dizendo, olha, não faz sentido, uma casa dividida não vai para lugar nenhum, nós temos que fazer uma casa só, nós queremos que seja uma casa só. Aí não vai ter jeito, a gente vai ter que dar uma solução e fazer uma casa só, né? Todo mundo trabalhar junto, né? E aí, em vez de fazer 10 conferências no ano, fazer uma só, com todo mundo participando, né? Ah, vai fazer uma feira de livro, vai ter um stand só, não precisa ter 20, né? E vai assim, a gente vai lutando por essas coisas. Então, tem gente boa em todo lugar, em cada um desses movimentos. E é um sonho fazer com que todos nós tenhamos essa aspiração de fazer com que a gente seja uma família única e questione essas separações. Temos que questionar. Mas, infelizmente, algumas vezes nós ou nem sabemos o que acontece, ou não questionamos essas separações, ou pior ainda, promovemos novas separações. Então, esse discurso de Jesus é muito importante para todos nós. Ele fala, né? Olha, nós somos filhos do mesmo Pai, somos todos irmãos. Na minha cabeça, Jesus diz assim, ó, não tem separação, é tudo uma coisa só. Se, se Deus é a união de todos, por que nós queremos separar, né? Qual é que é a vontade do nosso Pai, né? Muito bem. Existe um movimento muito forte, como eu falei, para tentar unificar alguma dessas coisas aí. Mas eu acho que é importante que todos tenham consciência disso. Os reveladores nos deixaram a fundação como que uma guardiã do livro, se a gente pode dizer assim, né? Para garantir sempre a autenticidade do livro, né? E eles fazem um trabalho muito grande, né? O livro já foi traduzido para 27 ou 28 idiomas. E fazem um trabalho muito grande para a distribuição desses livros, às vezes sem cobrar nada. Nós acabamos, a Fundação acabou de me oferecer 800 livros em português gratuitamente. Então, o que eles não fazem é trazer os livros para o Brasil. Nós que temos que dar um jeito para trazer. Esse custo é por nossa conta aqui. Então, a Fundação, ela trabalha, ela ajuda, faz as traduções e cuida de fazer com que o livro alcance a todas as pessoas. Além disso, está lá gratuitamente para a gente baixar na internet. Mas a Fundação tem esse trabalho de cuidar do livro. A associação, somos nós temos o trabalho da disseminação do livro. Nosso trabalho não é disseminar o livro, é disseminar os ensinamentos que estão contidos no livro de Urântia. Não é nosso trabalho traduzir livro. Essa não é nossa obrigação. A Fundação foi eleita pelos reveladores para fazer isso. Não é nosso trabalho publicar o livro, arranjar gráficas para imprimir o livro. A Fundação faz isso com muita competência. Então, existem muitos movimentos espalhados no mundo todo
fazendo novas traduções do livro. A gente não tem como impedir que isso aconteça, mas daqui a pouco a gente tem lá 100 traduções diferentes do livro de Urântia no idioma português. Qual delas é que está certa? Qual delas é que mantém a fidelidade com o original? Como é que a gente pode garantir isso? De que maneira, daqui a 200 anos, nós vamos saber qual desses livros é o que representa aquilo que está na, na, na carta dos reveladores e que é o que a gente deveria estar adotando. Então, assim, cada macaco no seu galho. A fundação recebeu essa tarefa lá. Nós recebemos a nossa aqui. Eles fazem a dele e nós temos que fazer a nossa. E nós somos irmãos, trabalhamos juntos. Nós apoiando a fundação e a fundação nos apoiando. É, Da então, onde vem o dinheiro para eles fazerem todos esses livros e distribuírem? Como é sustentado isso? com doações. Doações, tá? Doações. A fundação recebe um volume muito grande de doações, né? Que E bom. eles então têm um monte de programas, não só da produção dos livros, tradução dos livros, mas eles têm vários programas para poder ajudar a comunidade urantiana. Eles têm lá, por exemplo, um projeto que se chama Mostard Seed, que é semente de mostarda, e escolheram isso nome aí porque a semente de mostarda é pequenininha, mas quando planta e cresce, vira uma árvore gigante, né? Então, eles têm esse projeto Semente de Mostarda, que qualquer um que tem um bom projeto para fazer a disseminação dos ensinamentos do livro de Urântia pode levar esse projeto. Tem que ser um projeto consistente, alguma coisa com consistência. Eles dão todo o dinheiro que precisar para fazer esse projeto andar. Tem vários projetos de semente de mostarda aprovado no mundo todo por eles e que é financiado por eles, né? Eles não ganham dinheiro com publicação de livro. Pelo contrário, eles perdem bastante, porque eles fazem e praticamente distribuem de graça o livro, né? Então, não tem a fonte de renda deles é de doações. Assim como da associação também é uma fonte de renda de doações, né? A gente tem custos, tem gastos, tem salas, tem conferências, tem treinamentos, enfim. Então, precisa de ter doações, não tem o que fazer. Não cobra nada, né? Não cobra pelo serviço, né? Então, a associação, né, a fundação, tem como viver de cobrança de taxas e serviços que são prestados para a comunidade, porque aí já viraria um comércio, eles não fazem isso, né? Se alguém achar que tem que doar, doa. Se não tiver que doar, não doa, tudo bem, faz parte. Então, muitas vezes o trabalho de reconciliação passa por isso, né? A gente tem que colocar a ordem na baiuca, né? Então, hoje a associação está vinculada de uma forma de lealdade com a fundação. A fundação faz o trabalho dela, a associação faz o dela. A fellowship, teoricamente, faz a mesma coisa que a associação faz, mas ela não reconhece o trabalho da fundação como sendo um trabalho. Então, a questão ali é política, não é uma questão de aceitar os ensinamentos. Eles querem publicar o livro deles. Estou citando a Fellowship aqui, mas tem vários outros, né? Não é só a Fellowship. Então, essa que é a questão. Daqui a pouco,
A gente não sabe mais qual é o livro verdadeiro e qual que não é, né? Verdadeiro é difícil a gente, porque tem uma cópia original que está na versão em inglês, né? Mas as traduções podem ou não sofrer a influência das interpretações do homem, e gradualmente isso vai mudando, né? Então, alguém pode fazer a religião sobre o livro de Urântia, em vez de fazer a religião do livro de Urântia, né? Como fizeram com os ensinamentos de Jesus. Mas, enfim, eu só estou aproveitando essa oportunidade para a gente fazer uma reflexão sobre essas coisas. E quando a gente perceber que está havendo algum intuito de divisão, nós não queremos ter razão, nós queremos ser felizes, nós queremos ser irmãos, queremos estar todos juntos. Não importa se eu tenho razão, eu quero que todos nós sejamos uma família. Posso não concordar com alguns membros dessa família, mas eles continuam sendo parte dessa família, né? Então, acho que é importante a gente ficar atento para isso.